Bom, então eu vou dar continuidade, pela graça do Senhor, à Epístola aos Hebreus, hein? Realmente não é muito fácil, mas eu vou tentar hoje passar em revista 2 capítulos. Por quê? Porque depois, quarta-feira, a gente tem o estudo bíblico, hein? Então, o estudo bíblico que a gente vai ter, eu quero passar em revista o capítulo 3, não, 4 e 5. Hoje eu quero fazer o capítulo 2, Hebreus, capítulo 2 e 3. Se der, se não, paro no 2, no final do 2. Mas se der, a gente faz o 2 e 3, porque não dá para continuar no 4 e no 5 sem a gente ter feito, passado eles na revista, porque senão não vai ser um culto, mas vai ser um estudo bíblico. Porque eles são mais complexos que esses 2 capítulos que a gente vai dar continuidade hoje. Então, da outra vez, a gente tinha, só para relembrar, a gente tinha visto tudo que é da superioridade de Cristo. Na verdade, tudo Hebreus, hein, é para demonstrar, é testemunhar da superioridade de Cristo em relação a qualquer um discípulo, apóstolo, até os anjos, isso. Ele é o nosso bom pastor, ele é Jesus, ele é quem pagou o preço para a gente, né, para a nossa salvação, não há outro. Antes tinha a lei, tentou fazer esse papel, infelizmente fracassou, hein? Então, Jesus venceu esse desafio, porque ele foi justo até o final, hein? Então, vamos continuar, então, com o capítulo 2 aos Hebreus. Esse capítulo 2, antes de começar a ler, a gente pode, para a gente entender melhor, a gente pode aplicar à igreja atual nossa, de hoje. Ele falava das coisas antigas, mas já eram exatamente as coisas que a gente está vivendo hoje, na verdade. Tinha já esses desvios, essas coisas que a gente vai ver como tem essa semelhança ainda até hoje, né? Ou talvez até maior hoje, na época. Só que às vezes em outros assuntos, antes era mais focado nos anjos, a adoração de anjos, de seres supernaturais, sobrenaturais, e hoje é muito focado na adoração até de pessoas, né? Vamos ver. Portanto, precisamos prestar muito atenção às verdades que temos ouvido para não nos desviarmos delas. As verdades é toda a palavra de Deus, né? E não as coisas que vêm do coração do homem ou de outras doutrinas. Pois a mensagem que foi transmitida por meio de anjos permaneceu firme e toda transgressão e desobediência recebeu o castigo merecido. Essa mensagem que foi transmitida por meio de anjos é a lei, hein? A Moisés. Toda a lei, que é extensa, né? Pega aqui cinco livros, os 5 primeiros livros, praticamente, que é o Pentateuco. Então, onde tem a lei, é toda a essência que foi transmitido, foi por meio dos anjos. A gente vê no Antigo Testamento, os anjos, eles estão presentes em todo lugar. Em todo lugar sempre tem anjos que estavam ali, anjos que vieram fazer alguma coisa, anjos que vieram ajudar, anjos que mataram outros inimigos, anjos que levantaram. Então, tinha muito essa presença, né, dos anjos. Então, era muito fácil naquela época, para quem não está vivendo realmente a palavra, começar a adorar os anjos, em vez de adorar a Deus, hein? Então, hoje também, quando a gente vê umas igrejas, denominações que estão prometendo muitas coisas, às vezes até realizando coisas, mas não quer dizer que é de Jesus, hein? Que é de Deus. Tudo que se realiza não é de Deus. A gente vê, por exemplo, todas as falsas doutrinas, que são o espiritismo, o candomblé, todas essas coisas, tem milagres. É óbvio que tem, a gente vê os espíritos usando as pessoas, mas isso não é baseado na palavra de Deus, hein? Quer dizer, a gente encontra na palavra de onde que vem esses espíritos, a gente tem o discernimento, mas de Deus ele não vem, são espíritos rebeldes.
que estão imitando os milagres de Deus. Então, temos, como ele fala, portanto, precisamos prestar muita atenção às verdades que temos ouvido, para não nos desviarmos delas. E continuando agora, no versículo 3, né? Eu queria só ainda, quando estou falando assim, vou reler aqui o 2, pois a mensagem que foi transmitida por meio dos anjos permaneceu firme, que é a lei. E toda transgressão à lei e desobediência recebeu o castigo merecido, que foi, de uma parte, a cruz, e de outra parte, agora, o juízo que vai vir, hein? O castigo de quem recebeu? É Jesus. A gente vai entender, lendo aqui, que Jesus se abaixou e foi amaldiçoado, na verdade. Ele foi maldito. Por quê? Porque senão ele não... Se Jesus não teria recebido essa maldição, que é a lei que não salva, ele não poderia ter vencido ninguém também. Ele se torna homem de carne e sangue para chegar nesse mesmo patamar, o homem que não podia ser salvo pela lei. Ele foi morto na cruz porque a cruz era o sinal de maldição. Então, era o sinal mais baixo. Alguém que morria na cruz era o sinal mais forte de quem tinha desobedecido na lei. Ele era crucificado, e Jesus também foi crucificado. A gente vai entender melhor agora, lendo mais para frente, por que ele teve que chegar nisso para poder nos salvar. Só para entender essa primeira parte, hein? Então, o castigo merecido. O que nos faz pensar que... Agora, uma pergunta. O que nos faz pensar que escaparemos se negligenciarmos essa grande salvação anunciada primeiramente pelo Senhor e depois transmitida a nós por aqueles que o ouviram falar? Quem é que ouviu o Senhor falar? Os apóstolos, os discípulos, hein? Então, transmitido depois a nós pelos discípulos, mas anunciado em primeiro lugar pelo Senhor. Vamos só conferir em Mateus 4, 17. Vocês não querem procurar, eu vou ler em Mateus 4, 17. Quando o próprio Jesus anunciou a palavra, hein? Bem no início do seu ministério, que depois transmitiu para os discípulos que viraram apóstolos e transmitiram para a gente, escrito nos Atos. Mateus 4, 17. A partir de então, na verdade, essa aqui é após a tentação de Cristo no deserto, né? Quando o diabo foi tentar Cristo. A partir de então, que ele se livrou das tentações, Jesus começou a anunciar sua mensagem. Qual foi a mensagem que ele anunciou, Jesus? Arrependem-se, pois o reino dos céus está próximo. É sempre a mesma coisa. A mensagem é o arrependimento. Essa é a essência das boas novas, começa pelo arrependimento dos nossos pecados, para ele poder nos limpar deles. Aí agora vou reler aqui. O que nos faz pensar que escaparemos se negligenciarmos essa grande salvação anunciada primeiramente por Jesus, pelo Senhor, e depois transmitida a nós por aqueles que ouviram falar. E Deus confirmou a mensagem por meio de sinais, maravilhas, diversos milagres e também por dons do Espírito Santo, conforme a sua vontade, como a gente vê os dons em 1 Coríntios capítulo 12, né? Mas ele fez muitos milagres, muitos sinais que a gente já conhece, todo o Evangelho, que a gente lê, o Evangelho de João. Além disso, não são anjos que governarão o mundo futuro, a que nos referimos, porque em certo lugar alguém diz: quem é o simples mortal, que somos nós, para que pensa nele? Quem é o filho do homem para que com ele te importes? O filho do homem seria nós e Jesus também. E, no entanto, por pouco tempo o fizeste um pouco menor que os anjos, e o coroaste de glória e honra. Tu lhe deste autoridade sobre todas as coisas. Isso foi válido para Jesus, não é? Por pouco tempo ele veio como homem, em carne, osso e sangue na terra, e também é válido para a gente. Ele recebeu autoridade sobre todas as coisas. Jesus, uma vez ressuscitado, também nos deu autoridade sobre todas as coisas. E principalmente quando a gente vai estar na glória com ele. Então, nós fazemos parte desses versículos. Mas quando foi anunciado, quando ele fala, alguém diz,
não são os anjos que governarão, porque em certo lugar alguém diz. Esse aqui está em Salmos 8, 4 a 6. Eu vou ler, hein? A gente vai encontrar exatamente a mesma coisa. Salmos 4 a 8. Salmos 8, 4 a 6. É importante sempre ler as referências, de quando no Novo Testamento se fala, está lá escrito. É muito importante que a gente confere essas coisas, porque isso valida tudo o Antigo Testamento. Porque como a gente sabe que o Antigo Testamento é a antiga aliança, que a gente não pode seguir a antiga aliança, a nova aliança é superior, mas é importante a gente saber o porquê ela tem que fazer parte da palavra, porque ela está validando a nova aliança. Quem são, Salmos capítulo 8, versículo 4 a 6. Quem são os simples mortais para que pensem neles? Quem somos nós para que Deus pense na gente? Hein? Quem são os seres humanos para que com eles te importes? E, no entanto, os fizesse apenas um pouco menor que os anjos. Aqui está escrito de Deus, mas se a gente pega a letrinha do lado, está escrito que é os anjos. Na Septuaginta, tem nessa Bíblia, né? Tem a correção. E os coroaste de glória e honra. Tu os encorajaste de todo, tu os encarregaste de tudo que criaste e puseste sob a autoridade deles todas as coisas. Ele colocou sobre a nossa autoridade todas as coisas. A gente não manda nos animais, a gente não manda na natureza, claro que não no trovão, mas a gente tem que cuidar. A gente tem autoridade. A gente pode colher, a gente pode abater árvores, a gente pode matar animais, a gente pode criar e procriar animais, a gente pode fazer tudo. Tudo está debaixo da nossa autoridade. A gente decide, animal você vai morrer, eu vou te comer agora, eu vou te caçar para morrer. Você vai, assim. Agora, legumes eu vou plantar para eu viver. A gente tem autoridade sobre todas as coisas. Ele nos deu esse poder de poder plantar e colher. Só que a gente tem que fazer. Não vai cair assim do céu. A gente pode caçar, matar e comer. Essa aqui é uma autoridade que ele nos deu para a gente poder. A gente é soberano dessas coisas. É maravilhoso. Tudo nos pertence quando a gente pertence a Deus. Ele vai nos abençoando nessas coisas. Vai nos abençoando quando a gente cria gado, quando a gente cria animais. Ele vai nos abençoando quando a gente faz horta. Faz crescer, hein? Ele protege essas coisas. É muito bonito ter a consciência disso, que isso não cresce por nada. Quando a gente come um alface, come alguma coisa, a gente agradece. Porque não é assim. É porque Deus permite. Quando se diz todas as coisas, que ele nos deu autoridade sobre todas as coisas, significa que nada foi deixado de fora. É verdade que ainda não vimos tudo ser submetido à sua autoridade. Agora falando de Cristo. Claro, desde a caída de Adão, né, tem muitas coisas ainda que vão de acontecer, especialmente na glória. A gente está vendo o que a gente vive hoje, mas a gente sabe que tem ainda muitas coisas por vir, que vão ser debaixo da nossa autoridade também, é da dele. Por quê? Porque quando a gente vai estar no juízo, a gente já foi salvo, né, por ele. Quando a gente está com ele, a gente já está salvo. Mas a gente ainda na glória vai estar junto com ele para julgar os ímpios do mundo. Né? A gente vai estar junto no juízo. Então, isso são coisas que ainda a gente vai ser submetido à autoridade dele, junto com ele. Contudo, vemos Jesus que por pouco tempo foi feito um pouco menor que os anjos, e que por ter sofrido a morte, agora está coroada de glória e honra. Isso aqui tem que escutar bem. Contudo, vemos que Jesus por pouco tempo foi feito um pouco menor que os anjos, e que por ter sofrido a morte, porque era menor que os anjos, agora está coroado de glória e honra. Sim, pela graça de Deus. Pela graça de Deus. Jesus experimentou a morte por todos. É pela graça de Deus que Jesus morreu. Não é pela vingança. É pela graça de Deus por nós. Não por Jesus, hein? Claro que ele nos agraciou com Jesus. Ele nos deu Jesus. Mas a graça veio primeiramente de Deus. Não porque a gente fala, é pela tua graça, Senhor Jesus, porque você foi
crucificado, você foi para o madeiro. Mas, na verdade, essa graça ela se originou no Pai. Se não quisesse dar o filho, a gente estaria até hoje destinado ao inferno futuro. Então, é pela graça de Deus, contudo vemos Jesus por sim, pela graça de Deus, Jesus experimentou a morte, ele experimentou a morte por todos. Deus para quem e por meio de quem todas as coisas foram criadas, escolheu levar muitos filhos à glória. Nós fazemos parte. E era apropriado que, por meio do sofrimento de Jesus, ele se tornasse o líder perfeito, para conduzi-los à salvação. Quem é o líder perfeito? Só existe o líder perfeito, o sacerdote. Um sacerdote perfeito é Jesus. Foi apropriado porque só tem um que sofreu a morte. Só tem um que foi escolhido por Deus para se revelar como homem e ir até ser crucificado. Quem foi que tem esse poder de salvar a humanidade? Ninguém, só Jesus. Então era apropriado que, por meio do sofrimento de Jesus, ele se tornasse o líder, a pessoa, o pastor, com P maiúscula, para conduzi-los à salvação. Conduzi-lo é como um pastor, ele só tem um. Assim, tanto o que santifica como os que são santificados procede de um só. Por isso, Jesus não se envergonha de chamá-los de irmão, porque ele se abaixou, ele veio em carne e osso, ele se tornou humano, irmão nosso. Então, o próprio Jesus, ele não se envergonha de nos chamar de irmãos, porque ele morreu para a gente. Quando disse, de novo a gente vai ler nos Salmos, não se envergonhe de chamá-los de irmão, quando diz, proclamarei teu nome a meus irmãos, somos nós, no meio do teu povo reunido te louvarei. Como é maravilhoso, hein? A gente está proclamando o nome de Jesus quando a gente se reúne, proclamarei teu nome a meus irmãos no meio do teu povo reunido te louvarei. E também afirmou, porém minha confiança nele, e isto é, eu e os filhos que Deus me deu. A gente vai ler lá eu vou ler, em Salmos, capítulo 22, versículo 22 também. Salmos, capítulo 22. Isso é bem interessante. Aqui tem outras coisas também. Eu estou falando alto, não? Mas tem um ventilador, é por isso. Eu tenho um ventilador no ouvido, aí eu falo alto. Não é que eu quero ser autoritário. 22. Aí no Salmo 22, versículo 22, está escrito assim, proclamarei teu nome aos meus irmãos, no meio do teu povo reunido te louvarei. Essa aqui no Salmos, ele está retomando aqui, para Jesus. Como é maravilhoso. E nesse mesmo Salmo, eu vou relembrar o que a gente leu, que no mesmo Salmo, quando ele fala de Cristo, ele já anuncia tudo o que aconteceu. Ele falava no versículo 15, a gente viu no Evangelho de João, minha força secou quando ele estava no madeiro, como um taco de barro. Minha língua está grudada ao céu da boca. Vocês lembram disso? Que a gente... Aí ele fala também no 16, meus inimigos me rodeiam como com um bando de perversos me cerca. Perfuraram minhas mãos e meus pés. Aí no 18, repartem minhas roupas entre si e lançaram sorte por minhas vestes. E no 22, enfim, proclamarei teu nome a meus irmãos, no meio do teu povo te louvarei. Então, é tão grande, tão forte, quando a gente pensa nos Salmos, não são cânticos, assim, louvores a Deus. É maravilhoso, porque você vê que além de ser um louvor a Deus, são profecias, são revelações de coisas que iriam acontecer. Aí, continuando. Amor por todos. No versículo 10, de Hebreus 2. Deus para quem e por meio de quem todas as coisas foram criadas. Eu já li essa aqui, no 11.
Assim, tanto o que santifica, os que são santificados procedem de um só. Por isso, Jesus não se envergonha de... Vixe, eu estava muito mais para lá. No 14, desculpa. Visto, portanto, que os filhos são seres humanos feitos de carne e sangue, nós somos, os filhos. O Filho, agora com F maiúsculo, que é o Jesus, também se tornou carne e sangue, pois somente assim ele poderia morrer, e somente ao morrer destruiria o diabo, que tinha o poder da morte. Só dessa maneira ele libertaria aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Aqui é muito mais profundo que a gente pensa esse versículo, porque ele fala que ele tinha que morrer do jeito que os homens morrem, né, para ele ressuscitar. Porque quando a gente morre, nós não ressuscitamos, a gente só depois no juízo. Mas ele ressuscitou e venceu a morte da mesma maneira que a gente morreu. Eu vou ler aqui em Deuteronômio, porque é aqui que a gente vai entender o porquê ele foi amaldiçoado dessa forma, porque para poder mostrar para o diabo, você vê, eu me encarreguei, eu fui maldito, do mesmo jeito que os outros são malditos. Então, agora eu ressuscito, e você não tem mais poder sobre a morte. Vamos ler em Deuteronômio 21, capítulo 21, versículo 22 e 23. Se vocês querem ler junto, esse aqui é importante. Na página 230 dessa Bíblia. É que Hebreus, ele realmente é uma epístola, ela é uma epístola bem complexa. 22. Não, 21, né? 21, 22, 23. Encontrou? 21, 22? Aí está escrito assim: se alguém cometeu um crime que merece a pena de morte, e por isso foi executado e pendurado numa árvore, que em algumas traduções está escrito pendurado no madeiro, não deverá permanecer pendurado ali durante a noite. Enterram o corpo no mesmo dia, isso faz parte da lei, hein? Pois todo aquele que é pendurado é maldito. Todo aquele que é pendurado é maldito. Isso aqui está na lei, é Deus que passou. Né? Isso aqui é importantíssimo. Então, ele não foi pendurado por acaso. Ele poderia ter morrido por outra sentença, mas a cruz era realmente para os piores. Né? É maldito aos olhos de quem? De Deus. Então, por que Deus será que ele escolheu que ele seja pendurado também? Para justamente mostrar para o diabo que ele se tornou homem mesmo. É que ele recebeu o mesmo castigo. Ele foi castigado, como se ele tivesse pecado. Porque quem era pendurado era uma punição. Era uma punição, castigo. Então, Jesus recebeu um castigo da parte de Deus. Só para mostrar para o diabo não poder falar, não, mas espera aí, ele não morreu igual os outros, ele não foi amaldiçoado, ele não foi maldito, ele não morreu. Então, ele é teu filho, é fácil. Não, ele passou pelo sofrimento mesmo. Muito pior do que a gente conhece. Muito pior. Porque a gente não. Acredito que não. E mesmo se a gente morresse assim, além disso, ele se encarregou, ele ressuscitou, ele se encarregou do mal. Entendeu? Ele demonstrou para o diabo que ele tinha esse poder. Desse modo, nós, evitarão a contaminação da terra que o Senhor, seu Deus, lhes deu como herança. Era naquela época, os homens, né, eles tinham que fazer assim para evitar contaminação espiritual, contaminação até por doença e coisa assim. Aí, um pouquinho mais para frente, em Deuteronômio 27, 26, 3, 4 capítulos mais para frente, no 27. 27. Capítulo 27 de Deuteronômio, último versículo. Ainda. As maldições, aqui tem um subtítulo, são as maldições pronunciadas no Monte Ebal, do tempo de Moisés, hein? Maldito quem não confirmar e cumprir os termos desta lei, o homem, né? Maldito o homem que não confirmar, esse aqui é os últimos versículos da lei, né?
maldito quem não confirmar e cumprir os termos da lei. E todo o povo responderá amém. Então, eles concordavam, todo mundo quando receber a lei, eles tinham que cumprir toda a lei. E quem não cumpria era maldito. Era pendurado, não era crucificado, né? Era pendurado, crucificado a algum lugar. Poderia ser numa árvore, qualquer lugar. Então, Jesus passou como se ele tivesse descumprido a lei. Então, não há nenhuma desculpa que o diabo pode dar. Não, ele não cumpriu essas coisas. Não, ele foi tratado igual ao homem, pior, porque não tinha nem pecados. Né? Depois, agora em Gálatas também, só para entender bem essa parte do que ele carregou, né? Dessa maldição, na verdade, que tinha debaixo da lei ainda, naquela época, em Gálatas 3, capítulo 3, do 10 ao 14. Gálatas é logo depois de Coríntios, se não me engano. Gálatas 3, 10, 14. Três, 10 a 14. Capítulo 3. Para quem quer procurar, senão eu vou ler de qualquer forma. Versículo 14. Cadê? 19, 15, 14 a quanto? Não, 10 a 14. Contudo, os que confiam na lei, para serem declarados justos, estão sob maldição. Pois as Escrituras nos dizem: maldito quem não se mantiver obediente a tudo que está escrito no livro da lei. A gente acabou de ler, hein? Esse aqui está na Nova Aliança. É evidente, portanto, que ninguém pode ser declarado justo diante de Deus pela lei. Pois nem Jesus foi declarado justo, hein? Naquela época. A lei, porém, não é baseada na fé, na crença que Jesus é filho de Deus, porque não existia ainda. Pulei alguma coisa? Maldito quem não se mantiver obediente a tudo que está escrito no livro da lei. É evidente, portanto, que ninguém pode ser declarado justo diante de Deus pela lei, pois as Escrituras dizem: o justo viverá pela fé. A lei, porém, não é baseada na fé, pois diz: quem obedece à lei viverá por ela. Então será julgado por ela, será maldito, porque não terá salvação, porque a lei não salva mais. A gente acabou de ler. Mas Cristo, só Cristo, nos resgatou da maldição. De quê? Da maldição que via da lei. Pronunciado pela lei, tomando sobre si a maldição por nossas ofensas também. Então ele matou de um cajado só, como que a gente fala? Dois coelhos. A maldição que via da lei, a maldição que via por nossas ofensas, nossos pecados. Pois as Escrituras dizem: maldito todo aquele que é pendurado no madeiro. Ele repita aqui: por meio de Cristo Jesus, os gentios, que somos nós, foram abençoados com a mesma benção de Abraão, para que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Então a gente é abençoado tanto quanto Abraão foi, que foi dado tantas promessas para ele, de multiplicação, de prosperidade naquela época. A gente recebe essa benção porque a gente é filho dele, quando a gente continua na linhagem, porque ele adorou a Deus, e a gente adora o Filho de Deus, então nós somos filhos de Abraão, dessa forma. Só que não mais debaixo da lei, mas com a mesma benção do mesmo Deus, mas com ainda essa salvação dos nossos pecados. É de tudo que a lei não poderia cumprir. Por quê? Para que recebêssemos pela fé em Cristo, e pela fé, como Abraão naquela época tinha, o Espírito prometido, que ele não teve. Talvez até teve, porque, claro, foi um profeta, mas muitos não podiam ter, e nós temos, para quem obedece. Então, isso é muito importante a gente entender que, além de ser de ter vindo de carne e osso, Jesus, ele realmente recebeu o mesmo castigo que todo qualquer homem recebia, até mais
até pior, mais firme ainda. Também, aí aonde que eu estava agora? Aqueles que durante Calma aí. Aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pela mão. Ah, sim, mas eu vou ler desde o 15. Só desta maneira, ele libertaria aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Que, na verdade, em João 3:10, Deus fala que ele deu o seu filho, hein, amada, para que a gente tenha vida. Então, porque antes o diabo ele tinha esse poder sobre a morte. Todo mundo estava com medo da morte. Hoje a gente não tem medo da morte. Vocês têm medo da morte? Não. Você tem medo da morte? Você não tem. Ninguém tem medo da morte, porque a gente já sabe que a gente já morreu com Jesus, que a gente está com ele. A gente, então, só que naquela época, não. O diabo ele podia falar, você não fez isso, você não fez aquela coisa. Você vê, agora você está maldito. É a lei, debaixo da lei, não tinha como ter essa segurança, porque ninguém podia ter a convicção que ele não estava transgredindo a lei. Porque tinha tantos mandamentos, era impossível só de pensar às vezes umas coisas ou de fazer coisa ruim, de acordar, pensar numa coisa ruim sobre alguém. Então já estava contra a lei. E depois eles procuravam os fariseus, eles estavam sempre contornando a lei com novas doutrinas, especialmente relacionado a dízimos, a coisa assim, para eles se enriquecerem. Então, ninguém seguia realmente a lei naquela época. Eles esperavam os sacrifícios para os limpar. Então, aqui ele fala aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Esse aqui, Satanás, ele perdeu esse poder também, de pôr na cabeça das pessoas esse medo da morte. A gente não tem mais medo de nada. Isso aqui é maravilhoso. Agora imagine se a gente não tivesse Jesus, a certeza da nossa salvação, como o pessoal vivia. Também sabemos que o Filho não veio para ajudar os anjos, mas sim os descendentes de Abraão, que somos nós. Então ele não veio para ajudar anjos. Portanto, era necessário que ele se tornasse semelhante a seus irmãos, que somos nós, em todos os aspectos, de modo que pudesse ser nosso misericordioso e fiel sumo sacerdote diante de Deus, realizar o sacrifício que remove os pecados do povo. Ser o misericordioso e fiel sumo sacerdote, o pastor único, uma vez que ele próprio passou por sofrimento e tentação no deserto pelo diabo, é capaz de ajudar aqueles que são tentados. Porque o diabo também não pode falar, mas você nunca foi tentado. O próprio diabo foi tentá-lo lá no deserto. Então, ele fala, não, se joga ali, que ele vai ter... Troca esses pés em pão. Então, ninguém pode falar, não, o diabo principalmente não pode falar, não, você não foi tentado, então foi fácil você ficar sem pecado. Não, ele foi tentado. Uma vez que ele próprio passou por sofrimento e tentação, é capaz de ajudar aqueles que são tentados, porque ele passou pelas mesmas coisas que a gente. Portanto, irmãos santos, porque escolhidos já, separados do resto, que participam do chamado celestial, consideram atentamente a Jesus, que declaramos ser apóstolo e sumo sacerdote. Por que declaramos a Jesus como apóstolo? Porque quem é apóstolo? Em grego, eu procurei lá o significado do termo apóstolo, quer dizer enviado de Deus, embaixador de Deus, é mensageiro de Deus, o apóstolo. Os apóstolos não foram enviados por Deus, não são os mensageiros da palavra que fizeram os atos da primeira igreja, não são os enviados. Então ele também foi enviado, mensageiro de Deus. Então por isso é a única vez que ele é chamado de apóstolo. Mas realmente ele era um apóstolo também. Ele foi o primeiro apóstolo, porque é enviado por Deus. E sumo sacerdote, o que ninguém outro nunca mais será. E quem foi sumo sacerdote foi o Arão, no tempo da lei, quando não tinha Cristo. Mas uma vez que todos os profetas foram mortos, o templo foi destruído, não houve mais levitas, então não houve mais sacerdotes humanos.
Mas só Jesus pegou o cargo de sumo sacerdote. Pois ele foi fiel àquele que o designou, enviou, assim como Moisés serviu fielmente quando lhe foi confiado toda a casa de Deus. O que foi confiado a ele, a casa de Deus? É a lei, hein? Moisés, ele recebeu toda a lei. Então, essa aqui é o funcionamento da casa de Deus naquela época. Jesus, no entanto, é digno de muito mais honra que Moisés, assim como a pessoa que constrói uma casa merece mais elogios que a casa em si. É verdade, quem constrói a casa, quem vive dentro da casa, Moisés é a casa, nós somos a casa, é muito fácil. Agora, Quem construiu a casa? Não é para a gente poder viver nela. Então, quem construiu a casa foi Deus. Né? E nós somos os Moisés. Porque Deus deu a casa, ele deu as leis e Moisés viveu nela. Pois toda casa tem um construtor, mas Deus é o construtor de todas as casas, de todas as coisas. Por certo, Moisés foi fiel como servo na casa de Deus. E nós havemos a ser fiel do mesmo jeito, hein? E seu trabalho ilustrou verdades que seriam mais tarde reveladas, através da lei, através de muitas coisas. Mas Cristo, como Filho, é responsável por toda a casa de Deus. E nós somos a casa de Deus hoje. Olha como é maravilhoso isso. Nós somos a casa de Deus, não essa coisa aqui, não. Nós somos a casa de Deus. Agora tem uma condição, se nós mantivemos corajosos e firmes nossa esperança gloriosa. Então nós podemos perder, hein, a nossa glória. Não é como alguns falam, não, vocês são escolhidos. Não, se nós mantivemos corajosos e firmes em nossa esperança gloriosa, somos a casa de Deus. Senão, não somos. Por isso, o Espírito Santo diz: hoje, se ouvir uma voz, não endureçam o coração, como eles fizeram na rebelião, quando me puseram à prova no deserto. Esse aqui é Moisés falando, hein? Quando ele estava atravessando o deserto, tem muitos que se rebelaram, principalmente o Corá, hein? Ali seus antepassados me tentaram, me puseram à prova. Através de Moisés, puseram à prova a Deus. Apesar de ter visto meus feitos durante 40 anos no deserto. Hein? Corá, na época, muitos líderes se rebelaram. Deus, ele abriu o chão do deserto e morreram. Acho que vai estar escrito mais para frente. Vamos continuar. Por isso fiquei irado com aquela geração e disse: seu coração sempre se desvia de mim. Vocês se recusaram a andar em meus caminhos. Essa que a gente pode pegar para a gente hoje, hein? Para a gente não, mas para muita gente, a gente tem que não se desviar. Assim jurei em minha ira, jamais entrarão em meu descanso. Naquela época era a terra prometida, que nunca viram, só 2 viram, dessa geração. Hoje, para a gente, é o reino de Deus, hein? É que a gente não vai entrando. Eu tenho uma pregação sobre o descanso. Então, eu tenho uma pregação que a gente fez no ano passado sobre o descanso em Deus, em Jesus. Portanto, irmãos, cuidem para que nenhum de vocês tenha o coração perverso e incrédulo e que os desvia de Deus vivo. Advirtam uns aos outros todos os dias. É por isso que a gente fala, todos os dias a gente tem exemplos de coisa ruim, infelizmente. Mas aqui mesmo na Escritura, Hebreus foi escrito em 65 após Cristo, então faz quase 2000 anos. Ele já estava falando, eu vou reler, porque é muito importante. Portanto, irmãos, cuidem para que nenhum de vocês tenha o coração perverso e incrédulo, que os desvia do Deus vivo, mas que a gente segue a palavra. Advirtam uns aos outros, todos os dias, enquanto ainda é hoje, é hora, hein? Que a gente tem essa oportunidade de ser salvo. É hoje, para que nenhum de vocês seja enganado. Todos os dias a gente tem que tome cuidado, isso não é bem assim, não. Segue a palavra, não vai nessa onda, não vai, essa aqui é falácia, não se deixe enganar. Isso aqui é todos os dias, porque nós tornaremos participantes de Cristo, se de fato
mantivemos firme até o fim a confiança que temos nele, depositado no início. Então a gente foi perdendo. Não adianta falar, não, eu me batizei, não está tudo certo, eu não. Não. A gente vai se tornar, a gente vai participar da glória de Cristo se, de fato, mantivermos firme até o fim a confiança que nele depositamos no início, quando a gente fala, não, vou me converter, vou me batizar, vou. Agora, não é para largar, para ouvir outras coisas enganosas. É para seguir a palavra. Não estou falando de largar a comunidade. Isso aqui tem nada a ver. Nós não somos aqui. Nós não somos através de quem as pessoas se salvam. É a Escritura, é Cristo, mas tem que seguir a palavra, tem que ir a algum lugar onde não tem mentiras, enganações, onde tem pó de perlipimpim, como se chama, né? Jogado tem que ser a verdade, a justiça do Senhor. Firme até o fim a confiança que nele depositamos no início. Lembrem-se do que foi dito. Hoje, se ouviram sua voz, não endurecem o coração, como fizeram no deserto, como eles fizeram na rebelião. Isso está escrito em Números, no capítulo 16 inteiro. E que foram os que se rebelaram mesmo depois de terem ouvido. E quem foram os que se rebelaram mesmo depois de ter ouvido? Não foram aqueles que saíram do Egito conduzidos por Moisés. Então, ele está falando, mas como que eles se rebelaram? Não foram justamente eles que Moisés, com Deus, os salvou, saíram do Egito, e mesmo assim se rebelaram? Como pode? E quem deixou Deus irado durante 40 anos não foi o povo que pecou e cujos corpos ficaram no deserto. É a quem Deus se dirigiu quando jurou que jamais entraria em seu descanso. Não foi o povo que lhe desobedeceu. Vemos, portanto, que não puderam entrar no descanso por causa da sua incredulidade. É a mesma coisa pode acontecer com a gente, de não entrar no descanso no reino de Deus, se a gente desobedece, se a gente vai seguindo qualquer tipo de doutrina que, mas está bem melhor para mim aqui, eu estou bem mais aqui, ninguém reclama de nada, eu não estou reclamando de nada, é a palavra que reclama. Né? Agora, eu quero só falar em Números 16, nessa rebelião, eu fiz uma anotação aqui, morreram o Corá, mas eram 2 que se rebelaram, que levaram 250 líderes junto com eles, mais 14.700 pessoas que seguiram esses 250 líderes. E o Corá, ele era dos levitas. Ele ficou enciumado do Arão, do irmão de Moisés, porque o Arão foi nomeado sumo sacerdote naquela época. Eles queriam também ter essa glória, esse mesmo título, porque o sumo sacerdote era aquele que podia entrar uma vez por ano no lugar santíssimo. Os outros morriam. Então eles ficaram enciumados e começaram a se rebelar contra Moisés e contra Arão, especialmente. Aí Deus abriu um abismo debaixo deles, aí foram engolidos, né, no deserto. Por isso que ele fala que ficaram lá no deserto. Foram 250 líderes e mais 14 mil pessoas que morreram, né, seguindo esses 14.700. Não é pouca coisa, não. Então, aqui acaba o versículo, o capítulo 3. Como falei, eu não vou... A gente vai dar uma pausa para continuar no 4 e no 5. É interessante o versículo, a razão, 16, Fala mais alto, menino. É interessante a queixa desses líderes. Ah, sim. Posso ler? Ah, sim, eu não queria ler, mas pode ler. Está na anotação. Né? Então, lê a partir a maldição veio sobre nós como resultado do pecado. Ah, você está lendo do outro lado, então. Estou em número 16. Ah, sim. Então pode ler. Os líderes, né? Entre esses 250. Mas fala alto. E os 13 instigaram uma rebelião contra Moisés. Juntaram-se contra Moisés e Arão e disseram: vocês foram longe demais. A comunidade foi consagrada pelo Senhor e ela está em nosso meio. Que direito vocês têm de agir como se fossem superiores à comunidade do Senhor? Serão nós? Não precisamos nos obedecer. É exatamente isso. Eles estavam com ciúme, né, na verdade. Eles pensaram, não, você tem esse direito e não tem? Por quê?
Então é isso. Moisés também não entrou, né? Deus só permitiu ele olhar, né? Ele falou, deixa eu menos ver, Sim. né? Ele foi lá no monte, olhou, Sim. viu a terra prometida. Não, quem entra? E Deus falou assim, ó, os seus filhos, vocês estavam preocupados com eles, agora eles vão entrar na terra prometida. Sim. E eles mesmo, imagine, eu dou um exemplo da gente, que tudo que a gente viu, os milagres, a gente viu um dia essa gente, né, se esfriar, e eles, imagine, o que eles viram? Deus fez durante a... Mas os filhos viram. Então, Deus fez a cortina de fogo para eles durante 40 anos. Então, e as nuvens que eles andavam, Sim. mesmo assim eles... Então, apesar dos sinais que Deus tirou eles, apesar disso se rebelaram. Então, é como a gente tem, hoje, né? a gente recebe livramento, recebe coisas, mesmo assim, né? Somos nós, às vezes, que nos desviamos. Toda vez que chegava, eu já li um pouco, né? Quando eles chegaram lá no Mar Vermelho, o povo me falou, mas aí vocês tinham a gente lá já no início. Então, a gente vir morrer aqui. E antes disso, eles já tinham vindo bastante coisa, né? Já antes de mesmo atravessar no deserto, ele já estava reclamando. É verdade. De teimosos, né? Deus falou, não guarde maná. Porque todo dia eles foram lá, guardou, trocou com outro pessoal. Mas só o último que eles tiveram que guardar existe até hoje. Então vamos orar. Muito obrigado, meu Deus, Senhor, por todos esses exemplos que o Senhor nos